Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? A gente vai ficar aqui um tempinho, meia horinha, conversando sobre essa disciplina maravilhosa que eu sei que todo mundo ama em casa, olha. Eu estou aqui na companhia de duas mulheres maravilhosas, Késia, que vai fazer a nossa tradução para a língua brasileira de sinais. Seja muito bem-vinda, Késia. E também a professora Adriana Maria, que está no chat. Daqui a pouco eu passo para ela, mas antes, pensando aí em acessibilidade ainda, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra, de cabelos escuros, cacheados curtos, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé aqui diante da câmera e hoje eu visto uma calça marrom e uma blusa laranja. E agora sim, a gente vai para o chat falar com a professora Adriana, dar um oi para ela. Oi, professora! Olá, Viviane! Coisa boa estar aqui com essa professora maravilhosa que amo e com toda a equipe. Eu também vou me autodescrever, não é? Este é o meu sinal, eu visto blusa laranja, calça preta, tenho tamanho baixo, sou uma mulher de cor parda, uso óculos, cabelo tamanho médio, estou sentada por trás de um computador e vou interagir com vocês aqui no chat, com a professora Viviane. Essa aula é maravilhosa, tem muito aprendizado. Então vamos aproveitar juntos, juntas. Vamos lá, pessoal? Simbora! Com você, professora Vivi. Simbora, Adriana. Olha, e para quem ainda não sabe o caminho, é pelo app do Educa Recife, tá certo? Então baixa aí na sua lojinha do seu celular, faz o download, faz o login com o seu número de matrícula, tá aí os QR Codes na sua tela, faz o seu login com o seu número de matrícula e com sua data de nascimento para conversar aqui com a gente, certo? A aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre os gêneros literários, mais especificamente os três tipos de gêneros literários e como eles se dividem em vários textos diferentes, tá certo? Ó, os gêneros literários são categorias que organizam todos os tipos de textos literários, pelas semelhanças formais, estruturais e temáticas que eles possuem. Os gêneros literários são classificados em 3 tipos. Então, antes da gente ver os tipos, é bom a gente entender como eles são agrupados, né? Então, vai existir uma semelhança que seja temática ou seja estrutural, que vai fazer com que os tipos de texto se agrupem em gêneros específicos, certo? O primeiro gênero é o lírico. O que é o gênero lírico? É um tipo de gênero que inclui os textos poéticos de caráter sentimental, revelando as emoções do poeta. Por exemplo, os sonetos. Queria fazer um parênteses aí que não é necessariamente as emoções do poeta, e sim do eu lírico, que é aquela voz que dá vazão às emoções através do poema, tá certo? Então, o gênero lírico vai ser esse gênero muito voltado para a poesia, né, que usa a musicalidade, que vai utilizar a rima, que vai utilizar esse modo subjetivo de encarar as emoções para contar ali a sua versão dos fatos, tá certo? O mais comumente difundido desse gênero lírico é o poema, sem sombra de dúvidas, tá? Outro gênero desse agrupamento é o gênero narrativo, que anteriormente era chamado de épico e agora passou a ser o narrativo. Ele narra uma história com personagens situados em um tempo, em um espaço, por exemplo. Por exemplo, o romance, tá certo? O romance, o conto, a fábula, a lenda, o mito. Então, todos esses são exemplos de gênero narrativo, tá certo? Além disso, a gente tem o gênero dramático, que a gente já pensa em quê? Em drama, alguma coisa assim bem emocionalmente efusivo, né? Mas, na verdade, o gênero dramático ele vai dar conta das peças teatrais. Então, aquilo que é feito para ser encenado. Ou seja, eu escrevo um roteirozinho ali de uma peça de teatro e, de repente, Késia e Adriana são as minhas personagens. Então, elas vão atuar dentro de uma cena, tá certo? Um exemplo disso é o texto de comédia. Mas, na verdade, o texto dramático ele pode ser de comédia, ele pode ser de drama, assim, um pouco mais triste, né, soturno. Ele pode ser engraçado, pode ser de aventura, pode ser qualquer coisa, tá certo? O gênero lírico, que foi aquele primeiro que a gente viu, ó,
terá um foco maior nas emoções e sensações do eu lírico. O ponto de vista é muito subjetivo e pessoal. O nome lírico é uma referência a um instrumento musical, lira, o que empresta o tom de musicalidade desse gênero literário. Então a gente tem aí o lírico, vem dessa influência também da lira, que era um instrumento utilizado para que o poeta conseguisse recitar a sua poesia, o seu poema. Então, ao mesmo tempo em que essas duas coisas eram feitas, né, eu recitava o meu poema e tinha uma outra pessoa aqui tocando a lira, o gênero foi associado ao instrumento. Por isso que o nome ficou gênero lírico, tá certo? E ele dá conta muito desse subjetivo e do pessoal. Então pode ser que eu escreva um poema sobre qualquer tema, por exemplo, amizade. Vamos supor que eu escrevesse um poema sobre amizade. E a professora Adriana também recebesse a mesma tarefa, de escrever um poema sobre amizade. É muito provavelmente que os nossos eu líricos aí teriam pontos de vista diferentes sobre amizade, né? Então, cada poema vai trazer um ponto de vista muito subjetivo de cada um, tá certo? Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer um reconhecimento daquilo que está sendo escrito, a gente consegue sentir empatia pelo eu lírico muitas vezes. Então, no poema é também um exercício de se reconhecer dentro dele, né? Embora o eu lírico seja uma outra voz que não a sua, né? E agora a gente vai ler um soneto para entender a forma e a musicalidade e também lembrando de perceber a estrutura do soneto, porque o soneto ele é um texto fechadinho que precisa obedecer uma estrutura fixa. E a gente vai ler esse poema para tentar entender que forma é essa. Eu trouxe um soneto para vocês intitulado Amar, da Flor Bela Espanca, que é uma poetisa portuguesa. E ele vai dizer assim: amar. Eu quero amar. Amar perdidamente. Amar só por amar. Aqui, além. Mas este e aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender. É mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Flor Bela Espanca. E aí a gente começa a pensar sobre o que esse poema fala primeiro, né? Antes da gente ir para a estrutura, a gente vai primeiro para a parte semântica, que é a parte do significado. O poema fala sobre amor, ninguém tem dúvida sobre isso, né? Mas é um amor como todos os outros? Ou ela está falando de um amor como se fosse ágape também? Ela fala que quer amar a todo mundo, né? Amar a todos, assim, indiscriminadamente. E que ela não sente a necessidade de sentir outra coisa diferente que não amor, né? Ao mesmo tempo, ela sente... É um paradoxo, porque ela fala que quer amar todo mundo, mas não quer amar ninguém. Então, é muito amar todo mundo de forma igual e não amar ninguém de forma especial, né? E aí, Vivi, é interessante porque esse efeito de sentido aí de não amar ninguém é não se apegar, né, a Isso, ninguém. é não se apegar, né? Pois é. E aí ela começa a refletir sobre esse ato, né? O que seria amar? Seria recordar? Seria esquecer? Por que que a gente esquece quem a gente amou tanto no passado, né? Porque para o eu lírico, ele entende que o amor também não é uma coisa perene. É uma Sim. coisa que não dura a vida toda, né? Que vai... Que assume diferentes formas durante a vida. Então, é possível que na sua vida inteira você ame diferentes pessoas, de intensidade diferente, em momentos diferentes, né? Porque a vida é muito mutável, tá certo? E isso fica muito explícito aqui quando o eu lírico fala: há uma primavera em cada vida. Então, é como se o amor durasse a sua própria primavera com relação à pessoa que se ama, né? Então, é o período necessário
para que aquele amor se faça, né? E quando ele acabar, isso não é ruim, porque ele teve o tempo dele, ele durou o que ele precisava durar. E aí, depois de um amor, vem o outro, tá certo? Esse é o soneto de Flor Bela, mas por que ele é soneto? Ó, ele é soneto porque ele tem uma estrutura fixa, tá certo? E a gente vai ver nessa partezinha aqui, quando a gente for entender os subgêneros dos textos líricos. O texto lírico, que é esse texto mais melódico, mais poético, ele será dividido em subcategorias. A primeira dela é o soneto, como a gente viu no poema de Flor Bela. O poema é um poema de forma fixa, formado por 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Se a gente voltar no poema de Flor Bela, a gente percebe que ele tem 14 versos, tá certo? Verso é cada linha do meu poema. E eu vou ter 4 estrofes com 2 quartetos, ou seja, 2 partes do poema com 4 linhas, e 2 partes do poema com 3 linhas. Isso forma a estrutura do soneto, e o soneto precisa obedecer essa forma, tá certo? A gente também tem o poema, que é um texto poético formado por versos que se agrupam em estrofes. Então, um soneto é um poema, mas um poema não é necessariamente um soneto, tá certo? Porque existem poemas que assumem outras estruturas. Então, existem poemas que são corridos em uma estrofe só. Existem poemas que são de um verso ou de 2 versos. Então, nem todo poema vai ser um soneto, tá certo? O soneto precisa ter aquela estruturazinha ali bem marcadinha com os 14 versos. A gente tem a ode, que é o poema de exaltação, composta para ser declamada ou cantada, a exaltação de algo ou de alguém. Então, quando eu vou fazer uma exaltação de uma pessoa ou de alguma coisa, eu faço uma ode a ela, tá certo? A gente também tem o haikai, que é um poema de forma fixa de origem japonesa, olha aí, emprestado aí de bem muito longe, formado por 3 versozinhos apenas. A gente viu que o soneto é formado por 14, o haikai é formado por 3 únicos versos. A gente também tem o hino, que até virou meme, né? Quando eu digo assim, essa pessoa é um hino. É um poema que homenageia uma divindade ou uma pátria, né? A gente tem o hino do Brasil, por exemplo, então é uma homenagem ao país, certo? E a gente também tem uma sátira, que é um poema que ridiculariza pessoas ou costumes. É um poema que vem para desconstruir a seriedade de alguma coisa. Então é um poema bem irônicozinho, a sátira ela gosta de cutucar ali na ferida, tá certo? Eu trouxe para vocês um exemplo de haikai, caso seja um poema, um tipo de poema que vocês tenham tido pouco contato. Bora ler e entender as características desse haikai especificamente? Ó, em cima do túmulo cai uma folha após a outra. Lágrimas também. Perceba que ele é muito curtinho, mas tem uma história sendo contada aí? Tem, né? Tem toda uma simbologia atrás. Primeiro que a gente tem a imagem do túmulo, que acontece quando alguém morre, e aí as folhas caíam em cima desse túmulo. Ou seja, podia ser outono, é uma marcação temporal. Paralelo a isso, a gente tem também as lágrimas das pessoas que estavam nesse velório. Então, caem as folhas e caem também as lágrimas. É um paralelo, né? Ó, as características do haikai. Ele é muito curtinho, como eu estava falando para vocês, ele tem apenas 3 versos. Tem uma estrutura fixa, né, com os 3 versos. Primeiro e terceiro versos com 5 sílabas poéticas, e a gente vai contar as sílabas poéticas. As sílabas poéticas vão até a última sílaba tônica da última palavra. E o primeiro e terceiro versos são em redondilha menor, que são com 5, e o segundo verso com 7 sílabas poéticas, também conhecido como redondilha maior. Tá aqui a contagem das sílabas poéticas, a gente chama esse exercício de contar quantas sílabas poéticas a gente tem no poema de escansão. Então, ó, é como se fosse uma separação silábica, que é feita um pouquinho diferente da separação que a gente aprende a fazer quando está ali no processo de alfabetização. Aqui eu conto a sílaba poética, eu não vou contar as sílabas de todas as palavras.
Então, por exemplo, no primeiro verso, que eu tenho em cima do túmulo, eu conto até o tu, que é a sílaba poética do primeiro verso, que é a sílaba mais forte da última palavra, que é o tu, que eu tenho o acentuado aqui, tá certo? A mesma coisa acontece nos outros versos. A última sílaba tônica da última palavra é onde acaba a minha escansão e a contagem das sílabas poéticas. Então, eu tenho o primeiro verso com 5 sílabas, o segundo com 7 e o terceiro com 5 também. Agora, a gente vai para outros tipos de gêneros, os gêneros narrativos, o romance, o conto, a novela, o miniconto, a lenda e a crônica. A gente não vai ver todos eles nessa aula, né? Mas, em comum, eles têm a necessidade de organizar o texto numa certa estrutura específica. Qual seria essa estrutura? Ó, a presença de personagens, a presença de um enredo, a presença de tempo, de espaço e de um narrador. Então, essas características precisam estar dentro do meu texto para que eu consiga reconhecê-lo como narrativo, certo? E agora, a gente vai ler um conto bem curtinho, tá? Para tentar fazer esse reconhecimento dessas partes do texto e entender se ele é narrativo ou não. Simbora. O título do texto é O Velho que Assustava o Medo. Vamos embora, vamos ler. O menino se aproximou, curioso, do ancião. Tinham dito ao garoto que era o velho mais sábio do continente africano. Passava os dias sentado embaixo do grande baobá, que é uma árvore, tá, de tronco bem grande lá, que tem na África e que tem no Brasil também, que dava sombra à savana. A árvore era seu trono e ele, o rei das terras quentes e secas. O menino tinha os olhos grandes e brilhantes, como bolas de cristal preto, o cabelo cacheado, a pele escura, como uma linda noite. Em seu olhar, sempre transparecia uma pergunta. Queria conhecer o mundo, queria saber como era a África. O ancião tinha palavras incrustadas em suas rugas, ou seja, pregadas, né, presas nas suas rugas. Suas mãos tinham acostumado a tecer histórias. Sua voz sabia voar como os pássaros, brilhar como as estrelas, escorrer entre as sombras como peixes coloridos. Ou seja, era um ancião que sabia muito bem contar histórias. E quem escutava essas histórias, quem presenciava, ficava muito encantado com ele, com essa habilidade. E a gente bem sabe, né, que as tradições orais, elas prezam muito pelo conhecimento que é passado de pessoa para pessoa através da conversa, através da narrativa de histórias, né, através ali daquele momento especial entre o ancião e o mais jovem da comunidade. Vamos continuar a nossa história? Contou ao garoto, né, isso o ancião, que queria saber tudo, que a única forma de conhecer a África e o mundo era ouvir todos os contos e todas as lendas. Como é que se aprende sobre alguma coisa? É escutando histórias, segundo o ancião, tá? As palavras que viajam desde os tempos remotos dentro da história dizem mais do que significam. Elas estão escritas com os fios da noite. E como vou descobrir os contos? Quem vai me contar as lendas? Apressou-se a dizer o garoto, de olhar ansioso. Então aqui ele começa a perguntar. Tá, se a única forma de eu conhecer sobre o meu povo é através da contação de histórias, quem vai contar para mim? Porque eu não conheço as histórias, né? Então eu preciso que alguém conte. O velho sorriu. E naquele sorriso havia mistério, sabedoria que vinha do passado e magia de outros mundos. Então, não era qualquer pessoa, era uma pessoa completamente capaz e preparada para fazer com que o menino viajasse dentro daquela narrativa que estava sendo contada pelo ancião, certo? Vamos continuar a nossa história. Ó, encheu a vasilha de barro negrusco, né, ou seja, um barro escuro, que sempre o acompanhava com um punhado de terra e pedrinhas. Depois, levantou o recipiente por cima do cabelo e derramou a terra. Misturou
no ar e caiu entre a grama e as folhas secas. Então, para começar a história, ele pegou um punhado de terra, meio que jogou no ar assim, e é como se fosse uma... Sabe quando a gente vai gravar um filme que tem aquele craquete? E aí começa a ação, começa a ação. Então, a terra meio que simboliza a passagem desse mundo real que eles estavam para o mundo narrativo, ou seja, para o início da contagem da lenda. Certo? O menino escutava em silêncio, estudava todos os movimentos e ações do velho. Sabia que seus gestos, suas ações e suas palavras tinham um significado mágico. Mais tarde, encheu a vasilha de água e pediu ao garoto que o acompanhasse até o rio. Derramou o líquido entre o torvelinho de águas correntes. Escute como a terra se mistura com o vento. Escute as palavras que as águas dizem quando arrastam outras águas. Bonito, né? E aí, o que é que o ancião está querendo dizer? Que o menino precisa prestar atenção na natureza. Porque ela é que está contando uma história. O ancião, ele existe ali só como um intermediador, né? Entre o que acontece na natureza e o entendimento dos homens. Especialmente pelos mais jovens da comunidade, que ainda não pararam para prestar atenção no seu entorno, no que a natureza está dizendo. Bora lá, bora continuar. Estava muito sério. Sabia que tinha que fazer o garoto compreender a importância de aprender o que a terra quer nos contar. Todo mundo na África sabe que só precisamos escutar a terra. Os contos estão nela. As palavras do velho pareciam ficar presas nos galhos do baobá. Nos contos se escondem segredos. Cada palavra serve para algo além de dizê-la e deixá-la voar ao vento. Ou seja, cada palavra que eu conto dentro da minha história, ela não significa apenas o que ela quer dizer. Ela tem sempre outras insinuações, outros significados, outras aplicações ao contexto da vida da gente. Então, quando a gente escuta uma lenda, quando a gente escuta um mito, a gente normalmente consegue tirar dele uma lição para a nossa própria vida, né? Como é que a gente pode melhorar como ser humano e o que é que a natureza está dizendo para a gente também, tá? Então, tem muito ensinamento, segundo o depoimento desse ancião. Onde é que eu estou? Aqui, ó. Se maltratarmos a natureza, os relatos se perderão. É a terra que conta, pois as histórias nascerão dela. Por isso dizemos que na África se contam contos para o medo dormir. Porque a gente não pode ter medo de viver na natureza ou em contato com ela, né? Então, ao mesmo tempo em que eu estou preservando a cultura oral, através da contagem de histórias, eu também estou parando para prestar atenção no meu entorno. Que histórias o rio tem para contar para mim? Que histórias as árvores têm para contar? A natureza ao redor e também essa proximidade com as pessoas da minha própria comunidade, né? Eu aprendo o tempo todo quando eu entro em contato e converso com as outras pessoas. E quais são os principais elementos da narrativa? Tudo isso para chegar nesse ponto aqui de reconhecimento das características. A gente viu que um texto precisa ter personagens, tempo, espaço, enredo e narrador. Será que tinha tudo isso nesse conto que a gente leu? Ó, personagens. Quais eram os personagens da minha história? O menino e o ancião. Se a gente for parar para pensar que a natureza conta ali alguma coisa para o menino, a gente pode ou não considerar a natureza como uma personagem também. O tempo. A gente sabe que a passagem do conto se dá em pouco tempo, que é o tempo da contação da lenda do ancião com o menino, mas esse tempo não é marcado precisamente, tá? Então, a gente não tem como precisar. O espaço, a gente tem logo no comecinho do conto, que é na savana, lá na África, e a gente tem o enredo. O enredo é a trama, é a historinha. Então, o enredo desse conto é um ancião que ensina ao menino a sabedoria oriunda da terra, oriunda da natureza. E a gente também tem um narrador, que é onisciente, que sabe tudo o que o menino está pensando, o que o ancião está pensando, e vai falar da natureza de forma muito viva, né? Como se ela fosse uma personagem. Tá certo, minha gente? Vocês gostaram da história? Eu me diverti bastante. Nossa aula está chegando ao fim. Eu vou falar com a professora Adriana para que ela se despeça.
Minha gente, essa aula foi maravilhosa. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima, pessoal. Isso. E para você que está aí em casa dizer que não tem nada para fazer depois que a aula acaba, queria que você parasse para pensar aí a diferençazinha entre um conto e um mini conto. Eu sei que a gente não chegou no mini conto, né, por causa do tempo, mas ó, pega pelo nome e para pensar assim, eu tenho um conto e eu tenho um mini conto. Mini é pequenininho. Qual seria a diferença entre os dois? Vai pensando aí e a gente conversa na próxima aula, tá certo? Um cheiro e até a próxima.